Ásia, misericordiosa com os próprios alemães, Imagina então. o judeu, depois daquele processo inteiro, é enlouquecedor uma guerra como aquela. A gente não tem ideia. Nós não fazemos a menor ideia do significado daquilo ali, do rolo compressor. Olha só, nesse paísinho aqui, sem muita tendência ao fanatismo político, nem nada disso, né? Você fala o nosso Brasilzinho? Aparecerem 12 bundas rebolando, a ideologia já mexe toda. É um negócio assim. Mas você lembra, por exemplo, o que aconteceu com o Tancredo Neves? Antes dele morrer? Aquele processo inteiro. Sim. Assim, antes dele morrer, ele era só o Tancredo Neves. Aí, quando ele foi para o colégio eleitoral com o Maluf, pela anti-malufização, começou o imantamento crescente da figura do Tancredo Neves. Quando se anunciou o estado falimentar dele, né, que é uma morte lenta, aí, meu amigo, São Tancredo, da noite para o dia, virou um negócio que o brasileiro também esquece rápido. Com hino e... É verdade, Não, é foi verdade a maior comoção Foi mesmo. que eu assisti na história brasileira da minha existência. E eu tentava ligar o nome à pessoa, o movimento nas ruas do Brasil inteiro, o derretimento de choro, Coração aquela coisa, a Fafá de Belém de perna aberta, Tancredo, eu tentava entender, eu dizia, mas pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Foi bom, foi legal, ele estava lá, ele tem um histórico bonito, foi um sujeito, gente boa, mas não há nada fabuloso nisso aqui, né? Pela longevidade e pela explicitude e pela insistência pura e ingênua nas mesmas teses, um Pedro Simon dá de 10. Em Tancredo. Dá. Assim, se for para beatificar... Sim, o Tancredo foi muito político. E ele foi o quê? Tal. Ele foi a projeção... Isso é que é o problema. A projeção da coisa toda... Da anti-golpe militar, que se transformou numa projeção que cria um ícone da noite para o dia. Ora, se num país como este, um cara como o Tancredo, apenas teve essa ressonância toda, né? Por causa de um golpe militar que cai entre nós, foi horrível, mas entre as coisas horríveis foi um dos mais brandos das histórias dos golpes militares. Foi o brasileiro. Gerou num povo que não tem essa vocação alemã, nem germânica, aquela comoção incomensurável. Agora você imagina 2 séculos e meio de pavimentação, de repressão, de vetores que vão agindo, vão formando vórtices assim, vão virando vales de acumulação de conteúdo. A descrição que eu fiz anteriormente aqui, por mais rápida que tenha sido, mas mexeu em elementos bem diversos do fenômeno envolvido para mostrar quanta coisa estava implicada, como isso tudo é um grande caleidoscópio. Então, quem for interpretar isso, tem que interpretar isso à luz desse todo, não basta chegar e falar dos alemães. Os italianos são igualmente bastante suscetíveis a esse tipo de manipulação. Alguns povos são mais do que outros. Os argentinos aqui perto de nós têm uma psique coletiva, como nação, extremamente mais mobilizável. O que a gente está assistindo com o Hugo Chávez, ia fazer menção, isso aí mesmo. De fato, não é nada do gênero, até porque o sentimento índio venezuelano é mais terno, é infinitamente mais melancólico e, portanto, parece que mais denso de certa humanidade, não se mobilizaria provavelmente para nada perverso. Ele é passivo, justamente por isso ele está se deixando mobilizar numa certa direção que faz uma afirmação de valor de identidade autóctone, nativa, muito maior do que ele jamais teve. Mas não é, por exemplo, no mesmo espírito de coletividade orgulhosa que você vê na Argentina
ou você vê em boa parte de nações europeias. O que você vê, apesar de toda a democracia, nos Estados Unidos da América, na hora que o bicho pega, e na hora que a coisa tiver que decidir entre quem é americano até o talo e quem não é americano até o talo, você não tem a dúvida de que eles sabem que decisão eles farão. E, apesar de toda essa pluralidade, tudo isso, hoje a gente está vendo aí o crescimento avassalador do islamismo na Europa, vencendo o cristianismo numericamente, e na Europa tomando conta. Eu me lembro, há 15 anos atrás, eu chegava na Inglaterra, eu já me assustava, porque era assim, você ouvia falar que em um ano 300 mesquitas, 300 templos anglicanos tinham sido vendidos para virarem mesquitas. No outro ano eram 500, no outro Isso ano há 15 anos atrás, né? Vai crescendo, são milhares. Eles compraram quase que a metade das paróquias. Fora que as mesquitas, por conta própria que fizeram, que não foram aquisições imobiliárias antes designadas para templos anglicanos, né? Foram graçando para todo lado. Também, demograficamente, como a gente tem mostrado aí no site, a diferença demográfica de como na Europa a média é crescimento 1,6, 1,7, 1,3 de taxa de crescimento demográfico, isso não mantém uma cultura, nem se quisesse pensar no cristianismo apenas como cultura, manteria. Isso não manteria nem o cristianismo como cultura. Em 30 anos ele se extingue. Se precisaria ter no mínimo uma taxa de 2,6 generacional para manter-se a cultura viva. Sem a presença de uma outra cultura mais viva ainda, que no caso é a islâmica, que está crescendo a uma ordem de um indivíduo para 8. É a taxa deles. Então aqui é um europeu gerando 1 ponto, alguma coisa de gente. E lá é gerando 8, dentro da Europa. Então, você vê o presidente da Comunidade Europeia e como você viu, por exemplo, o chanceler alemão, ano retrasado, ano passado, figuras importantes do Parlamento Europeu declarando que, até do ponto de vista da explosão demográfica, eles tinham que dar adeus para a Europa que eles conheceram. Porque a Europa de 30 anos, a continuarem essas taxas, será outra Europa. Pois é, mas... Aí alguém pode perguntar, escuta, isso não pode virar um pretexto uma hora dessa para que o judeu do século XXI seja o islâmico na Europa? Pode. Por que não, né? Pode. Agora, olha a pergunta do Pedro. Não sei se será assim, mas pode. Caio, olha a pergunta do Pedro, já que a gente está falando do que aconteceu depois da ascensão do movimento islâmico. O que você acha, Caio? Quais seriam as consequências para o cristianismo caso Hitler tivesse vencido a guerra? Bom, para o cristianismo, não ia, sinceramente, eu não acho que aconteceu muita coisa não, porque a adaptabilidade do cristianismo é extraordinária. Que isso? Iríamos... Eles não se adaptaram durante a vigência do fenômeno na Alemanha. E não se adaptaram como todo o histórico que você prescreveu. Abençoaram todos. Fizeram essa adaptação. Olha, o cristianismo, se precisar ser monárquico, ele desenvolve uma teologia do Cristo Rei. Se precisar ser democrático, ele desenvolve a teologia da livre escolha. Se precisar ser tirânico, ele desenvolve a teologia da soberania do poder constituído. Se precisar qualquer coisa, ele desenvolve qualquer coisa. Se precisar ser sincrético, ele desenvolverá. Se precisar ser ateu... Olha, ele vai desenvolver a fé no Deus, tão Deus que nem Deus precisa ser. Dá um jeito. Não dá, muito fácil. Eles vão dar, porque quem está no negócio do poder, meu irmão,
vira o traseiro na direção de quem manda, em qualquer lugar. É só Jesus de Nazaré que, quando ouve dizer, tudo isso eu te darei se prostrado me adorais, fica em pé olhando no olho do bicho e diz, arreda, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. O cristianismo... Ele sucumbiria, então ele... Foi fichinha. Que histórico tem o cristianismo para me dizer, número 1, que ele era o inimigo público número 1 do culto de Hitler. Ele não era. Senão eles teriam matado, eram cristãos. Você vê que um indivíduo que entre eles se manifestou como Bonhoeffer, foi logo... eliminado. E tem mais, e foi eliminado e... Eu me lembro que quando eu me converti, era meio heresia você dizer que gostava de Dietrich Bonhoeffer. Sim, na minha faculdade, há tempo agora... Eu ganhei um livro dele, de um amigo, acho que em 74, e comecei a ler e adorei. Uhum. E aí eu comecei a pedir, vê se você acha alguma coisa desse cara para eu ler. Aí ele dizia, mas não diz para ninguém que você está lendo. Não, mas por quê? Ele é tão evangélico no sentido do evangelho e tal. Então, não, é que você não conhece a história dele. Eu não conhecia a mesma história. De quem? Do Dietrich Bonhoeffer. Aí eu fui ler a história dele, aí vieram os livros, as cartas da prisão, comunhão, não sei o quê, papapá, os historiadores. Aí fez parte do complô para matar Hitler, de um dos complôs para matar Hitler. E foi preso, levado para a cadeia, ficou preso, foi executado na prisão, de onde ele gerou uma produção espiritual, não diria nem literária, porque é uma produção de conteúdos espirituais, de uma beleza, de uma riqueza, de uma verdade intrínseca, profunda. Mas o homem ficou sendo questionado nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa conservadora cristã todinha, no mundo todo cristão, maior parte bem conservador, sobre a qualidade ou não da vida dele, porque ele tinha, não suportando mais ver aquela igreja de 4 para o diabo, não era nem para o Hitler, não suportando mais ver naquela nação sendo triturada, não suportando mais ver judeu ser morto para todo lado, não suportando mais ver o mundo sob aquela sombra do mal. Chegou uma hora que ele disse, olha, contem comigo. Se for para matar esse homem, eliminar esse mal, eu estou dentro. Essa é uma decisão de uma macheza ética que pouca gente tem coragem de ter e viver com as consequências. E com a doçura disso, viver com as consequências disso em doçura. Porque as coisas mais preciosas que ele produziu depois disso, da prisão. Eram doces. Doces, era comunhão humana, amor. Comunhão e Libertação, que chamava o livrinho dele, não era isso? Você tem esses livros, cara? Eu já tive todos eles, já dei quase tudo para todo mundo. Várias perguntas muito bacanas. Eu estou tentando lembrar, um livro dele era O Caminho do Discipulado? O Discípulo? Esse foi um dos livros dele que realmente traz um impacto mesmo. É um livro forte.